Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu sou Fausto Oliveira e hoje tem Desenve Notícias, terça-feira, 17 de agosto. Vou comentar aqui na Revolução Industrial Brasileira, no Desenve Notícias, esse assunto de caráter internacional que mexe com a geopolítica e, portanto, também com a distribuição dos poderes econômicos pelo mundo, que foi a retirada dos Estados Unidos, afinal de contas, das suas tropas do Afeganistão. Você pode ter uma opinião contrária ou a favor ao que foi feito pelo presidente Joe Biden. O grande problema é que eventos históricos nunca são isolados. É evidente que depois de 20 anos de ocupação estadunidense naquele país, os efeitos são inevitáveis. E quando eu digo os efeitos são inevitáveis, me refiro especificamente aos efeitos de uma decisão mal tomada exatamente no último momento desse processo. Veja, a polêmica que se constrói agora é a seguinte. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, afinal de contas, em resposta ao ataque do 11 de setembro. Né? Não sei quem estava aí assistindo TV naquele dia, eu estava. Me lembro muito bem, se você é mais novo talvez não se lembre, mas certamente viu as imagens. Né? Uma organização terrorista chamada Al-Qaeda jogou 2 aviões em cima lá dos prédios de Nova York, um no Pentágono e um quarto avião caiu no meio do caminho, estava indo, dizem, para a Casa Branca. Em resposta a esse ataque, perpetrado, segundo se indicou naquele momento, né, pela organização Al-Qaeda, que era do então famoso Osama Bin Laden, que agora está morto, os Estados Unidos inventaram todo um complexo de reações a partir de interpretações que a sua inteligência tirou. Né? Então a ideia de que a Al-Qaeda, por exemplo, tinha no Afeganistão o que eles chamavam de safe haven, ou seja, um lugar seguro para procriar, né, para se multiplicar, para treinar jihadistas, etc., né, fez com que, então, uma ocupação militar sobre o Afeganistão, iniciada no formato de uma guerra, fosse perpetrada. E dali para diante, passaram-se 20 anos, exatos 20 anos, e os Estados Unidos agora, sob a liderança do governo Joe Biden, retira suas tropas do Afeganistão, sem ter construído nada no Afeganistão que sustentasse o país após o regime do tal do Talibã, que era o regime que governava o país, um regime conhecido por suas brutalidades e suas intolerâncias civis, e seu desrespeito a direitos humanos, etc, etc, tá bom? Desde antes. Então o que o Talibã fez foi passar 20 anos recluso, 20 anos depois ele volta e conquista a capital e o governo com uma facilidade tremenda. Né? Por quê? Não havia nada bem estabelecido no Afeganistão que pudesse resistir como alternativa, né, como governo consolidado, que pudesse resistir a uma nova investida desse grupo armado que se manteve armado clandestinamente durante todos esses anos e com facilidade, né, usando a faca e o queijo que tinham nas mãos, cortaram e fizeram a tomada de poder rapidamente logo após a saída dos americanos. Muito bem. Tudo isso mostra que a construção que foi feita no Afeganistão em 20 anos de ocupação americana foi igual a nada. Igual a nada. E aí é que entra o nosso debate de sempre. Porque vejam bem, muito se discute se é a política que conforma uma economia desenvolvida ou se é a economia desenvolvida que conforma uma política, um Estado estável, né, um Estado sólido. E eu, claro, sei que ambas as coisas se interpenetram e se influenciam mutuamente, porém, eu acredito muito mais na vertente de que uma economia que se desenvolve é o garante, né? É o aval de um Estado sólido. O Estado forma uma economia sólida através dos instrumentos que tem para formar uma economia sólida, exatamente para ter garantia política de estabilidade do território, da nação, do Estado, ao longo prazo. Essa é a lógica. Tanto é assim. E aí vejam só o que aconteceu, que apareceu agora com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão um relatório que diz que em 2019 houve uma investigação interna que levou à conclusão de que o tal do nation building, ou seja, o tempo que os Estados Unidos poderiam ter usado para construir o país, o Afeganistão, tirá-lo da penúria em que vivia, foi todo desperdiçado com ideias absolutamente equivocadas. Isso saiu no Washington Post. Amigos meus retuitaram e colocaram prints, eu vou deixar aqui embaixo, né, uma referência então para vocês poderem ver. Né? A investigação mostrou que, por exemplo, aspas aqui da matéria do Washington Post,
do Kramer, né, que se referindo a esse Kramer, é um dos investigadores, né, dizendo então que os oficiais americanos dos Estados Unidos que tinham responsabilidade sobre a gestão do Afeganistão ocupado, abre aspas, todos tínhamos boas intenções, mas tínhamos uma série de dificuldades. A aderência dogmática aos princípios do livre comércio levou a uma inabilidade nossa de abordar o problema com uma abordagem mais nuançada, mais equilibrada às necessidades do Afeganistão. E aí, quando chegava no assunto da economia, diziam então que os Estados Unidos tratavam o Afeganistão, né, como um caso teórico para comprovar teses econômicas previamente estabelecidas, teses essas do livre comércio. Aqui no outro trecho diz o seguinte, que os doadores, que eles, né, organizaram doações para o Afeganistão, insistiam que uma grande parte da doação feita para aquele país fosse investida em educação. Porém, o Afeganistão, sendo um país de fazendeiros de subsistência, né, cultivadores de pequenas culturas agrícolas, não conseguia ser um país que oferecesse trabalho para graduados com um grande nível educacional. Né? E aí as aspas do cara dizem o seguinte, nós estávamos construindo escolas ao lado de escolas vazias. Isso foi um oficial das Forças Especiais que contou para o governo durante a tal da investigação. E ele disse que os afegãos queriam, na verdade, deixavam claro que eles não queriam escolas. Eles queriam os filhos deles sendo pastoreadores de cabras, que é a atividade econômica principal daquele lugar até hoje. Né? E a insistência de oficiais, tanto diplomáticos quanto militares, dos Estados Unidos e da Europa, que também participou da ocupação, para que o Afeganistão abraçasse as teses do livre comércio, né, era muito mal vista, porque eles não tinham nada de valor para exportar. Né? Aspas. O que nós poderíamos vender? Disse um afegão que participou de negociações, né, da tentativa de formar um Estado sólido. O que nós poderíamos vender? Algumas uvas aqui ou coisa parecida. Isso está tudo aqui. Né? Eu estou traduzindo aqui livremente, mas está tudo aqui. E aí, as políticas econômicas que poderiam ter ajudado não foram aplicadas. A própria investigação diz assim, as políticas econômicas que teriam ajudado o Afeganistão a sair, né, gradualmente da penúria, como, por exemplo, controles de preços e subsídios governamentais, não eram considerados pelos oficiais dos Estados Unidos porque elas eram consideradas incompatíveis com os princípios do capitalismo. Isso foi dito por um tal de Barnett Rubin, que foi ex-conselheiro tanto das Nações Unidas como do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E aí ele diz o seguinte, que em países em desenvolvimento, aspas, a ideia de que há mercados perfeitamente funcionais sem subsídios é uma pura fantasia. Isso ele disse, tá? Na investigação que foi conduzida aí. E completou dizendo que todos os países de desenvolvimento tardio têm governos que desenvolvem setores através da escolha de setores. Né? O que é, logicamente, uma verdade que a história ensina e que foi ignorada pelos oficiais americanos que tentaram construir alguma coisa durante a sua ocupação, não conseguiram, e agora, hipocritamente, depois dessa saída atabalhoada, deixaram Cabul na mão do Talibã. Vamos ver o que vai acontecer, eu já vou dizer o que eu acho que vai acontecer, mas não sem antes dizer o seguinte, o Joe Biden deu uma escorregada na batata muito feia, porque ele falou o seguinte, não, nesses 20 anos a nossa intenção nunca foi fazer nation building, nunca foi construir um país. Mentira, né? Isso aí era a intenção deles, prometeram isso, tanto que os afegãos agora estão dizendo que foram traídos. Essa sensação de traição acaba de entregar todo um enclave, né, naquela região sensível do mundo para a influência chinesa e russa. Né? Isso é o que vai acontecer. Os chineses e russos vão moldar o Talibã e vão governar o Afeganistão com o Talibã e, diferentemente dos americanos, construirão uma base econômica sólida sobre a qual um novo Estado afegão, que aí sim será um Estado controlado pelo Talibã, emergirá. E quem é que vai construir essa base sólida econômica? O projeto Belt and Road da China. É evidente
toda a infraestrutura que a China vem construindo para se conectar, né, fazer a tal da nova Rota da Seda, se conectar logisticamente com o mundo ocidental, né, que são centenas de ferrovias, centenas de rotas marítimas, centenas de portos e aeroportos, centenas de rodovias, quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros, demandando investimentos gigantescos, talvez o maior projeto de infraestrutura já pensado na história humana. Tudo isso agora integra o território do Afeganistão dentro do projeto, ou seja, o Afeganistão passará a receber aquilo que em 20 anos de ocupação americana não recebeu: dinheiro, capital, capacidade produtiva. Certamente, afegãos serão treinados para trabalhar nesses projetos, haverá circulação de mão de contrato, de mão de obra, haverá o surgimento de empresas afegãs, haverá a representação de empresas chinesas dentro do Afeganistão. Babau! Então, o nation building que os Estados Unidos, por dogmatismo liberal, não foi capaz de fazer, porque ocupou militarmente o país, deixou um rastro de destruição e sequer foi capaz de aplicar princípios que aplicam dentro do seu próprio território, sabe-se lá por quê? Por ideologia. Agora, chineses e russos certamente aplicarão e transformarão o Afeganistão numa nova economia. Se vai ser uma potência, acho muito difícil. Porém, evidentemente, será muito melhor do que esse absoluto zero em que eles se encontram. E o Estado afegão emergirá e passará a ser um novo Estado associado ao novo eixo geopolítico a partir de uma economia que existirá. Sem economia com relativa independência e relativa capacidade de produzir riqueza, não existe Estado sólido. Essa é a verdade da história, essa é a verdade da política, essa é a verdade da geopolítica, essa é a verdade do mundo. E agora, os Estados Unidos fizeram a cagada de se retirar de lá de uma maneira completamente atabalhoada, depois de passar 20 anos ocupando militarmente o lugar, deixando apenas destruição sem construção de nada, e bem feito. Entregaram um território, um enclave muito importante na geopolítica daquela região para o eixo sino-russo. E esse é, assim que se conclui, um capítulo fundamental da